Queridos, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, fácil de achar, né? Primeiro livro da Bíblia, no capítulo de número 32. Nós vamos ler do verso 22 ao 31. Uma passagem bastante conhecida, mas existem algumas coisas que o Senhor ministrou ao meu coração e eu gostaria de dividir com a igreja. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou as suas duas mulheres, as suas duas servas e os seus 11 filhos para atravessar o vale do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o rio, fez passar também tudo o que possuía. Então, Jacó ficou sozinho. Fala, Jacó ficou sozinho. E um homem lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixa-me ir, pois vem o amanhecer. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Jacó prosseguiu: por favor, diz-me o teu nome. Ele, porém, respondeu: por que me pergunta o meu nome? Então ele o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, todavia a minha vida foi poupada. Quando o sol se levantou sobre ele, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos nessa noite. Reconhecemos, Pai, que muitas das vezes temos lutado contigo, mas muitas das vezes também temos desistido no meio do caminho. Pai, que nessa noite o Senhor nos incentive a estar lutando, sim, Senhor Deus, por aquilo que nós entendemos que precisamos, Pai, não só como bênção, mas principalmente como mudança, Deus, para que em nome de Jesus nós possamos agradar a Ti. Por isso, Pai, cuida de cada um de nós, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, mas cuida principalmente, Senhor Deus, daquilo que nós temos contigo, que é o relacionamento. Por isso, Pai, dá-nos uma noite abençoada e uma palavra, Senhor Deus, aos nossos corações, capaz de nos mudar por completo. Assim nós oramos, gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Amados, eu quando estava preparando essa mensagem, o Senhor ministrou algumas coisas, eu gostaria de dividir com os queridos. Primeiro, a gente precisa entender quem é Jacó. Jacó é um dos patriarcas do Antigo Testamento, um dos patriarcas de Israel, no qual a Bíblia vai dizer que depois dele, ele dá origem às 12 tribos de Israel. Amém? Neto de Abraão, filho de Isaac. Lá na frente nós vamos ver que quando Moisés pergunta a Deus, quem diz que eu fui? Diz que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Para a gente perceber e entender o quão importante foi esse homem, capaz de Deus se denominar como Deus de Jacó. A gente precisa entender, querido, que a nossa vida, ela precisa também, muitas das vezes, como a vida de Jacó, de mudanças, de lutas, de desafios, mas precisa principalmente de humildade diante de Deus. E a gente vai entender isso, porque a gente, quando vai ver a história de Jacó, é interessante que Jacó é irmão gêmeo. Eu não sei se alguém aqui é irmão gêmeo de alguém, né? Irmão gêmeo, mas ser irmão gêmeo deve ser algo espetacular e ao mesmo tempo desafiador. Espetacular porque você vai ter sempre alguém da mesma idade que você, que viva as experiências que você está vivendo. Escola, né? Aquela questão da mocidade, de maioridade, de quartel e etc.
mas também deve ser um desafio, porque tudo que você ganha, se o seu irmão ganhar diferente, você pode achar o dele melhor, você pode achar o dele mais bonito, você pode achar o dele mais interessante. E quando você ganha, geralmente gêmeo é assim, né? Ganha uma camisa branca, o outro ganha a camisa preta, mas é igualzinha, só muda a cor. Quando não, é da mesma cor, né? Aqueles pais que faz o par de jarro e colocam para andar por aí. Mas, enfim, a gente vai vendo como é que são as coisas, e o mais interessante é que Jacó é nascido de uma madre, de um casamento, de um relacionamento que tem suas lutas, que tem seus desafios. Amém? E eles, como irmãos gêmeos, querido, a Bíblia diz que eles já brigavam desde o ventre. Essa coisa de briga de irmão, né? A Bíblia vai nos mostrar. Aqui eu vou abrir um parênteses para dizer algo que às vezes as pessoas falam assim: ah, mas a Bíblia é cheia de erros, a Bíblia foi escrita por homens. Amado, se a Bíblia fosse escrita no intuito de enganar alguém, nunca que colocaria tantos erros e tantas discussões como tem. A começar com essa, por exemplo, eles eram irmãos e brigavam desde o ventre. A Bíblia diz para nós isso lá em Gênesis 25, 23. E aí a Bíblia vai dizer que eles foram criados por... Aí eu quero colocar um detalhe. Foram criados por Isaac e por Rebeca de uma maneira que a gente precisa entender aqui. E eu vou abrir o primeiro parênteses nesse detalhe. A Bíblia diz que Isaac amava Esaú, enquanto Rebeca amava Jacó. Está lá no verso 28 do mesmo capítulo em que a gente leu lá no 25. Mas eu gostaria de, primeira coisa, falar para você que é pai, você que é mãe. Tem mais de um filho. Aquilo que eu estava falando de irmão gêmeo, mas agora eu vou colocar com filhos em geral. Nunca, eu vou repetir essa palavra, apesar de ser uma palavra que a gente não gosta de falar sempre, nunca, mas essa eu posso dizer. Nunca use para ou argumentos ou questões fazendo com que seus filhos briguem, que sejam inimigos, que sejam pessoas que dividam. Você precisa fazer com que seus filhos se unam, tenham o mesmo propósito, sejam amigos, procurem estar juntos. Lembra que eu falei aqui da experiência? Você imagina alguém ali e numa situação qualquer, você olhar para o lado e ver um irmão e saber que o seu irmão está te ajudando. Eu lembro que quando mais novo eu tinha muitas divisões, muitas brigas, muitas situações com meu irmão em particular, mas eu lembro que quando a gente discutia qualquer problema na rua, ele ia lá e me defendia. Porque as brigas eram internas, mas não permitiam que passasse do quê? Da questão de irmão. Mas ainda assim, né? Não aconselho, não acho bom que ninguém brigue. Por isso que a Bíblia diz, se possível, tenha paz com todos. Mas é o que eu estou querendo colocar, querido, que você como pai, como mãe, procure unir seus filhos. Procure fazê-los com que eles estejam amigos, que eles tenham um propósito. Ah, mas a idade é diferente. Por exemplo, o Alan tem um de 9, né? 10, já 9. É demais. É tão grande que a gente pensa que tem mais. Mas 9, a outra tem 1. Daqui a um tempo a gente vai começar a perceber essa diferença maior, né? No sentido de mais velho, mas que eles possam ser amigos. Eu profetizo e declaro que eles serão grandes amigos em nome de Jesus. Porque apesar de terem situações que possam conflitar, o que é natural, amado, ninguém está dizendo aqui que não vai ter alguma questão, porque é normal, mas que eles sejam sempre amigos, que eles nunca levem essa questão para nada de pessoal, para nada de, mas é porque é desse jeito, ou porque eu sou mais velho, ou porque eu sou mais novo, nunca, em nome de Jesus. Assim eu também declaro na sua casa, na sua família, os seus filhos, netos, amém, em nome de Jesus. Mas a gente precisa entender que eles tinham essa divisão e que seus pais incentivavam isso. Que essa é uma questão que a gente precisa entender e aprender, que os filhos precisam ser amados de maneira igual. Para que eles possam entender que tanto o pai quanto a mãe o amam e que eles possam ser unidos. Amém? Em nome de Jesus. Mas Esaú, por ser o mais velho, a Bíblia diz que ele tinha o direito à primogenitura.
E o que é a primogenitura? Era direito a 2/3 da herança do pai. Ele tinha direito a escolher, vamos dizer assim, primeiro. Existem aqui 3 coisas para escolher. Ele escolhia 2 e o que sobrava ficaria para Jacó. Mas a questão é que, como eles brigavam desde sempre, mas a Bíblia diz que existia uma profecia sobre isso, que Rebeca teria 2 filhos no seu ventre, mas que dali seriam 2 nações. Mas a questão é que nem por isso eles deveriam incentivar. Mas a gente viu que eles incentivavam isso. Mas com essa questão da primogenitura, o que aconteceu? Jacó começou a se interessar por isso. Jacó começou a achar que podia ter direito a essa primogenitura. E aí a Bíblia vai dizer o que é pior. Vai dizer que Esaú não liga para essa primogenitura. Não dá valor a essa primogenitura. E aqui eu aprendo uma outra coisa, que eu e você precisamos aprender a valorizar aquilo que nos foi dado por Deus. Aprender a valorizar aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Se Esaú era o primogênito e tinha direito à primogenitura, ele precisava valorizar aquilo que tinha sido dado a ele. Aquilo que tinha sido dado a ele por direito. Mas independente de qualquer coisa, ele precisava valorizar. Mas a Bíblia vai dizer que ele não liga. Não faz com que aquilo fosse importante para ele, demonstrasse em nenhum momento. E aí a Bíblia vai dizer que com isso, mais tarde, Isaac vai abençoar o seu filho. E aí vai dizer, agora eu vou abençoar quem? Esaú, que é o mais velho. E ao chamar Esaú, ele diz, vai lá, prepara um guisado, faz isso, faz aquilo. Por quê? Porque sabia que aquela era a principal arte de seu filho, Esaú. Então é como se ele falasse assim, olha, eu vou colocar aqui para que você faça algo que você é capaz de fazer. E Esaú vai. Mas acontece que Rebeca faz algo diferente, faz algo, escuta e faz aquele guisado antes e faz com que Jacó enganasse seu pai. A partir dali a gente começa a entender que a história de Jacó, ela é uma vida de engano. Ele vai tentando de todas as maneiras viver conforme a gente diz que o brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. Era mais ou menos Jacó. Jacó era como se fosse brasileiro, gostava de levar vantagem em tudo. Gostava de estar na frente das coisas, gostava de ter a prioridade das coisas. E ali a Bíblia vai dizer que Jacó é ajudado por sua mãe e ele engana a Isaac. No capítulo 27 você vai ver isso. E aí, o que acontece? Cria-se uma ira no coração de Esaú. E essa ira é tão grande que Jacó teve que fugir. Olha só aqui que eu vou abrir um outro parênteses. Por causa de uma divisão, por causa de um engano, por causa de algo que a mãe fez, foi capaz de fazer com que agora aquele que ela tanto amava não podia mais conviver com ela. Sabe o que a gente aprende aqui mais uma coisa? É que a gente nunca deve fazer nada como engano, nada para fazer, porque às vezes a gente vai sofrer consequências que não será agradável. Porque você imagina, Rebeca fez com que ele fosse abençoado, mas não pôde mais conviver com seu filho. Não pôde mais viver ao lado daquele a quem ela tanto amava. De que tanto adiantou para ela particularmente? A gente vai ver que lá na frente tem as consequências favoráveis também a Jacó. Mas isso não era o mais importante para quem? Para ela. E ela precisava entender isso, querido. Eu e você precisamos viver sempre na verdade. Eu e você precisamos viver sempre naquilo que é o correto. Mesmo que isso não seja o melhor para nós. Mesmo que isso não seja o favorável para nós. Porque se vivemos na verdade, nós estaremos em Deus. Porque fora de Deus, aí sim, pode haver engano. Mas em Deus não há mentira. Em Deus não há engano. Amém? Em nome de Jesus. E aí a gente vai vendo. E aí Jacó tem que fugir. E na fuga é interessante no capítulo 28,
que a Bíblia diz que Jacó tem uma hora que está cansado e deita-se. E ao se deitar numa pedra, ele tem um sonho onde ele vê anjos subindo e anjos descendo, aonde ele ali tem um relacionamento e um momento com Deus, em que Deus se apresenta a ele e diz para ele: eu serei contigo. E aqui começa uma mudança na vida de Jacó. Ainda não é a transformação, ainda não tem total mudança na vida dele em particular, mas tem uma situação que nos mostra que ali Deus começa a se apresentar e a dizer: eu sou o teu Deus. Sabe quando é que você lembra daquele momento em que você ouviu Deus dizendo: eu sou contigo? Sabe naquele momento em que você ouviu uma palavra, Deus dizendo para você: eu te amo? Naquele momento em que Deus disse para você assim: você é importante. Pode não ter sido o momento da sua conversão, pode não ter sido o momento em que você mudou a tua história, pode não ter sido o momento em que as coisas foram totalmente transformadas, mas você nunca vai poder negar que houve esse momento em que Deus falou: eu sou contigo, eu te amo, você é bem-quisto, você é bem-vindo no meu meio. A gente precisa entender isso, querido. E aí a Bíblia vai nos mostrar essas questões todas. E na fuga, ele vai para onde? Para a casa do seu tio, Labão. E lá, aquele enganador, aquele mentiroso, aquele que fazia com que sempre as coisas fossem favoráveis a ele, a sua história é mudada. Ele agora de enganador, ele passa a ser enganado. Ele logo vê uma moça bonita, chamada Raquel, e se apaixona por ela. Ele pensa: agora vai ser essa minha esposa. E Labão, ali naquela conversa, pode ser, trabalha aqui. E ele trabalha, como é o acordo? Trabalha 7 anos que eu vou te dar minha filha. E ele vai lá e trabalha 7 anos. E a Bíblia diz que na noite de núpcias, naquele momento em que ele vai consumar o casamento, e chega na tenda, e no dia seguinte ele vê que ele não teve Raquel nos seus braços, e sim Lia, a irmã de Raquel, a outra filha de Labão. E ele vai questionar: mas eu trabalhei por Raquel e não por Lia. Mas acontece, querido, que o enganador agora tinha sido enganado. Agora aquele que tinha visto o quão é ruim, quanto é desagradável fazer algo em busca de alguma coisa e não conseguir. Porque ele talvez naquele momento talvez tivesse pensado: olha, Esaú, agora eu tenho noção, ou começa a ter entendimento do que Esaú sofreu. Mas a Bíblia vai dizer que ele vai ali, trabalha, e ali, naquele momento, ele tão apaixonado, ele fala assim: mas o que eu preciso fazer para ter Raquel? É simples, só trabalha mais 7 anos. Só mais 7. E a Bíblia vai dizer que ele trabalha com gosto, com desejo, porque ele amava Raquel. Ele desejava ter Raquel. Ele queria. E aqui eu abro um outro parênteses para falar contigo. Como você tem se esforçado por aquilo que você tanto quer? Como você tem buscado aquilo que você quer? Porque a Bíblia vai dizer em que ele trabalha com vontade, com desejo, não vê o tempo passar, querido. Será que você tem realmente se esforçado por aquilo que você quer? Ou você tem se esforçado por aquilo que é devido? Porque nem sempre o que a gente quer é o devido. Ali era o que ele desejava. Era o que ele entendia que seria a bênção dele. E como a bênção dele seria Raquel, ele trabalha por Raquel. Mas a Bíblia vai dizer que ele é enganado e teve que trabalhar mais esses 7 anos. E ao trabalhar esses 7 anos, a Bíblia vai dizer que agora Labão engana, faz com que ele trabalhe mais um pouquinho. Por quê? Porque ele fazia prosperar a casa de Labão. E ali tem a questão das ovelhas para cá, as ovelhas para lá, ovelhas malhadas, ovelhas com risca, enfim. Não vou entrar nesse porque não é a principal do texto dessa noite para nós. Mas a gente vai vendo o quão esforçado era Jacó, mas também o quanto ele teve que sofrer e passar por aquilo que ele havia feito.
Querido, é momento da gente refletir. Será que o que eu fiz no passado não está no momento de eu me consertar com Deus? Deus já se apresentou a mim, Deus já se apresentou a você, Deus se apresentou a Jacó. Quando teve ali Betel, que ele mesmo chamou de casa de Deus, é um momento do encontro. Será que eu e você também não temos parado e refletido daquilo que Deus tem feito conosco, e às vezes a gente vê as coisas não acontecendo da maneira que a gente espera, e a gente não consegue refletir, ou até reflete, fica refletindo daquilo que a gente fez, daquilo que a gente deveria ter feito, sabe o que a gente deveria consertar, mas a pergunta é, eu tenho me consertado? Eu tenho me ajustado com Deus? Ou o encontro com Deus foi um encontro apenas ainda para saber que Ele me ama, assim como Jacó? A gente vai ver na história de Jacó, parece conosco, querido. Parece com a minha história e com a tua história. Parece com a história nossa, em que a gente vê as coisas acontecendo, a gente sabe o que tem que fazer, sabe aonde tem que ir, mas muitas das vezes não faz. Por quê? Porque é bom, porque tem sido vantajoso de alguma maneira. Eu e você precisamos nos consertar, querido, e entender que Deus é o Deus de amor. Mas a Bíblia vai dizer, querido, e aí a gente vai entender, aqui eu vou abrir mais um parênteses, quando a gente fala de amor de pai, amor de mãe, né? Lá na frente, a gente vai ver que Jacó comete o mesmo erro em relação a José. Ama José mais do que aos outros filhos, aos outros irmãos. É ou não é? Aí a gente pensa e reflete, fica refletindo, será que Jacó não conseguiu entender que aquilo não era a melhor atitude? Sabemos, querido, e eu sempre falo isso, eu sempre penso que vale a pena um pai e uma mãe amar os seus filhos iguais, e que a gente sabe que às vezes um filho se dirige a eles, aos pais, de uma maneira diferente, ou, vamos dizer assim, recebe as orientações dos pais de maneira diferente, mas os pais sempre devem amar os seus filhos iguais. Em nome de Jesus, amém? E aí a gente vai andando, querido, porque o Senhor, quando foi me dando essa mensagem, eu falei, Senhor, eu já falei para vocês que às vezes quando o Senhor vai me dando a mensagem, eu falo assim, Senhor, esse não sou eu no normal. Você está me vendo aqui parado porque o Senhor foi meditando e fazendo com que eu meditasse e fizesse com que a igreja nessa noite meditasse, assim como Jacó. Será que eu tenho vivido uma vida de engano? Será que eu tenho vivido uma vida em que a gente precisa entender o que eu posso fazer, o que eu preciso fazer? Nós vamos entrar aí no jejum, querido. 21 dias de jejum. Se você tem tido dificuldade de mudança, aproveita esses 21 dias e se derrame na presença de Deus e fala, Senhor, eu quero mudar. Eu vou aproveitar esses 21 dias para me entregar totalmente a Ti, em nome de Jesus. E Deus é capaz de te mudar, querido. Deus é capaz de mudar o seu jeito, amém? Em nome de Jesus, você vai atravessar o Val de Jaboque, que são os 21 dias de jejum, e em nome de Jesus você vai ver Deus face a face. A Bíblia diz, querido, que Jacó enriquece, Jacó tem as suas experiências ali, mas chega um momento em que Jacó entende que é o momento de voltar. É o momento de voltar para casa, agora já não mais dos seus pais, mas para a casa do seu irmão, para a terra em que ele tinha saído fugido, a terra em que ele tinha saído de uma maneira nada agradável, mas ele entende que ele precisava voltar. E quando eu estava escrevendo esse texto, eu escrevi algo, querido, que eu vou repetir para vocês, eu vou ler exatamente o que eu fui escrevendo de manhã. Tanto é que essa parte do texto eu escrevi de manhã. Geralmente eu escrevo a minha mensagem mais próxima aqui para não ter muita coisa, mas essa parte eu falei, essa parte eu tenho que escrever. E eu gostaria de dividir com os amados. Talvez Jacó nesse momento estava vivendo uma crise emocional. Uma luta em que ele perdia o controle da sua vida. Ele não sabia se ficava na casa de Labão ou se ele voltava para a terra em que ele havia fugido. É como se tivessem duas pessoas dentro dele, uma dizendo, creia, avance,
vai dar certo, e a outra dizendo: não vá, desista, não volta. E a pergunta que eu faço a você e a mim é: qual voz estava sendo mais forte dentro de Jacó? Qual voz tem sido mais forte dentro de você? Qual a voz em que você e eu temos seguido, querido? Porque eu e você talvez estivéssemos ou estamos vivendo essa crise emocional em saber se eu volto ou se eu avanço. Aonde é que nós temos vivido? Uma dizia: fica aí para as terras de Labão, você está prosperando, está dando certo, você já conseguiu sua esposa, já conseguiu ter filhos, já conseguiu vencer. Mas a outra dizia: você precisa se acertar com seu irmão, você precisa voltar para uma terra aonde o Senhor te fez uma promessa, você precisa voltar para onde Deus quer consertar o seu passado. Tem hora, amados, que precisamos enfrentar medos, enfrentar os receios, enfrentar o passado e consertar para viver o novo de Deus. Enfrente suas lutas e seus medos, porque nesse caminho o Senhor vai se apresentar a você. Nesse caminho, o Senhor vai permitir que você se acerte e conserte e faça com que aquilo que Deus prometeu se cumpra na tua vida. O Salmo 1 diz: bem-aventurado, feliz. Preste bem atenção, ele era próspero, ele tinha seus filhos, tinha suas esposas, mas ele precisava se consertar. E no Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta nas rodas dos não anda. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É como se Deus estivesse falando com Jacó: ei, Jacó, você não pode mais andar aqui, porque isso que tem na vida de Labão vai fazer com que você daqui a pouco volte para o engano. Porque você vai ver que o engano é natural, e eu quero te dizer: não é natural, não é certo. Jacó, muda! E a Bíblia vai dizer, querido, que Jacó resolve voltar. E aí a Bíblia vai dizer que quando ele volta, querido, o Senhor dará a ele a chance de se consertar. De se consertar de quê? De consertar da vida que ele viveu. E olha como é interessante, aonde o Senhor começou a ministrar de uma maneira tão forte na minha vida, foi quando eu li exatamente o texto que nós lemos. Porque a gente pega e vai vendo essa questão da luta de Jacó com o anjo. A Bíblia vai dizer assim, eu vou ler novamente, nem precisa abrir aí não, por favor, só para poder a gente prestar atenção. Levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas e seus 11 filhos e o transpôs o val de Jaboque. Tomou e fez passar o ribeiro, fez passar também tudo que pertenceu, ou seja, ele pegou tudo que ele achava que tinha, tudo que ele achava importante, os seus bens, os seus animais, a sua família, e atravessou. Mas ele entendeu que aquele momento era ele Deus. Naquele momento, querido, ele entendeu que ele precisava e teria uma chance de se acertar com Deus. E olha o que a Bíblia vai dizer, querido. A Bíblia vai dizer assim: ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Primeiro, ele ficou só. Por quê? Porque quem precisava se consertar era ele, não era a família dele. A questão agora era ele, pessoalmente. Era ele como pessoa, como indivíduo, alguém que tinha vivido algo no passado. Ele agora precisava. E a Bíblia vai dizer que é o anjo, é o homem que luta com ele. Presta bem atenção. Não foi ele que foi procurar a briga. O homem lutou com ele. Por quê? Porque ali o Senhor estava mostrando a Jacó: ei, eu preciso fazer você entender que as coisas que você lutou não são mais importantes do que aquilo que eu tenho para você. Aquilo que você tanto se esforçou na casa de Labão,
aquilo que você tanto fez na casa de Labão, não é mais importante do que o teu conserto com o teu irmão, do que aquilo que eu tenho para fazer de você. Alguém tão importante, volto a dizer, capaz de lá na frente o Senhor se apresentar como Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Amém? Será que Deus pode se apresentar como Deus e falar o seu nome? O Deus do Alexandre, o Deus da Maria, o Deus do Antônio. Amém? A gente precisa refletir sobre isso. E olha o que a Bíblia vai dizer mais. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se e junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. E a gente tinha lido no versículo anterior que ele lutou até onde? Até o romper do dia. E eu te faço uma pergunta nessa noite: o quanto você tem lutado por aquilo que você quer? O quanto você tem lutado por aquilo que você entende ser importante para você? O quanto você tem lutado para aquilo que Deus está querendo fazer com que mude na sua vida? Se você tem resistido ou você tem lutado porque quer mudar? Você tem resistido porque não quer mudar ou você tem resistido no sentido de perseverar? A pergunta que eu te faço nessa noite. Você tem lutado no sentido de dizer: ah, nada, ninguém me muda, eu sou desse jeito, eu sou Gabriel, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim? Ou você tem entendido que qualquer pessoa, para realmente estar em Deus, é necessário arrependimento? Essa é a parte, amado, que mais dói. Jacó precisava se arrepender, mas ele precisava perseverar na sua luta, ele precisava perseverar naquilo que ele estava buscando. E olha o que a Bíblia vai dizer. Disse esse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Preste bem atenção. Não te deixarei ir, se não me abençoares. O que te faz lembrar? Foi quando Jacó esteve na frente de Isaac e pediu o quê? A bênção. Senhor, me abençoa. Pai, me abençoa. Sabe o que a Bíblia está nos mostrando, querido? Que o conflito, que essa luta que Jacó tinha, ela era tão espiritual que é necessário ele viver algo parecido. E as coisas foram acontecendo de uma maneira em que talvez ele não tenha percebido, mas ali é bem claro: você não vai se não me abençoar. Como se ele estivesse diante de Isaac: eu não vai sair daqui, o Senhor não vai deixar de me abençoar, eu quero a tua bênção. Eu e você, querido, precisamos lutar sim pelas nossas bênçãos, perseverar pelas nossas bênçãos, mas as nossas bênçãos têm que ser em Deus, as nossas bênçãos têm que ser na verdade, as nossas bênçãos têm que ser naquilo que Deus quer para cada um de nós, e não naquilo que nós apenas queremos. Ali foi momento de conserto, foi momento em que Deus deu a ele essa experiência. E olha mais, a Bíblia diz assim: perguntou-lhe, pois, como te chamas? Agora eu vou pedir para a pastora Cris botar ali no capítulo 27, verso 18. Olha a chance que Deus dá para Jacó. Olha a chance que Deus dá para Jacó se consertar. Então o homem disse: deixa-me ir, pois já vai amanhecer. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Agora vai lá no 27, verso 18, por favor, de Gênesis. Ele se dirigiu ao pai e disse: meu pai. Ele respondeu: sim, meu filho. Quem é você? Quem é você, meu filho? E agora a Bíblia vai dizer que ele faz a mesma pergunta: como te chamas? Volta o verso 19 do Gênesis aí, 27, 19. No próximo. Olha o que a Bíblia vai dizer que Jacó responde. Jacó disse ao seu pai: sou Esaú, o seu primogênito. Agora a gente volta lá para 32, no verso 27, que diz: ele respondeu: Jacó. Sabe o que é isso, querido? A luta de Jacó foi para ele mencionar: eu sou Jacó. Eu sou o enganador, eu sou aquele que enganei meu irmão, eu sou aquele que enganei meu pai, eu sou aquele que menti, eu sou aquele que falhei. E Deus fala: e qual é o seu nome? Ele responde com todas as letras: Jacó. É como se ele dissesse: agora eu não posso mais te enganar,
Eu não posso mais mentir, eu preciso mudar a minha história, eu preciso realmente ser transformado, eu não posso mais viver no erro, eu não posso mais viver na mentira, eu não posso mais viver em prostituição, eu não posso mais viver em adultério, eu não posso mais viver em qualquer coisa, homossexualismo, a qualquer que seja o erro, querido. Eu não posso mais viver fazendo com que meus irmãos briguem, eu não posso mais fazer com que meus filhos briguem, não posso mais fazer com que as coisas que eu faça não sejam corretas. Qual é o seu nome? Jacó. Quem sou eu? Jacó. É como se ele estivesse respondendo: eu sou aquele que enganei todo mundo, eu sou aquele que vivi muito tempo errando, eu sou aquele que vivi muito tempo falhando. E aí a Bíblia vai dizer algo maravilhoso. Então disse: já não te chamarás Jacó. Deus nessa hora faz o quê? Muda a identidade de Jacó. Nessa hora, querido, Deus muda a história de Jacó, muda o destino de Jacó, muda aquilo que Jacó havia pensado que seria o seu fim, ou que seria aquilo que ele iria viver eternamente. Ele agora passa de enganador para alguém que diz assim a Bíblia: seu nome será Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceis. É como se Deus estivesse dizendo assim: agora eu te dou uma nova chance. Agora eu mudo a sua história. Agora eu mudo a sua identidade. Toda vez que na Bíblia tem uma mudança de nome, querido, é uma mudança de identidade, é uma mudança de destino, é uma mudança de rota. E mudança de rota só pode ser em Cristo Jesus. Por isso que quando Jesus se encontra com Pedro, diz: qual é o teu nome? Ele diz: é Cleópatra, é Pedro. Agora sim, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Você agora não será mais Cefas, será Pedro. Por quê? Porque Deus estava dando a ele uma nova identidade. Agora, Deus chama a mim e a você para ter uma nova identidade, uma identidade de filho de Deus, uma identidade capaz de mudar a história, mudar teu destino. Ah, mas eu estou fadado a viver o fracasso, a poder no nome de Jesus. Você está fadado a viver o sucesso em Cristo, a viver o melhor em Deus, a viver aquilo que Deus tem para você, querido. E aquilo que Deus tem para você é promessa. Deus havia falado que o menor seria maior, superior ao maior, que o maior iria servir ao menor, que no caso seria Esaú servir a Jacó, mas ele precisou passar por toda essa experiência para viver isso. E eu te pergunto: você precisa viver outra experiência com Deus para saber que Deus tem o melhor para você? Para saber que Deus quer mudar a tua vida, que Deus quer mudar a tua história, que Deus quer fazer de você alguém que tenha verdadeiramente uma consciência em Cristo, uma mente em Cristo, que você viva Romanos 12, uma nova mente, a mente de Cristo, uma nova história, um novo tempo, um novo pensamento, querido. Em nome de Jesus, nem que seja necessário atravessar o Val de Jaboque, nem que seja necessário, querido. E a Bíblia vai dizer: como te chama? Respondeu ele: por que perguntas meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Querido, a sua vida foi salva em Cristo Jesus. Quando você viu Deus face a face, quando você reconheceu que Ele morreu na cruz por você. Nesse momento é um momento de reconhecimento, é um momento de arrependimento, é um momento de mudança. Eu quero te dizer que se não houver mudança, não tem cristianismo. Cristianismo sem arrependimento não é cristianismo, é religiosidade. Cristianismo sem mudança não é cristianismo, é apenas uma religiosidade, o qual você segue dogmas, segue regras, mas não segue a Cristo. Se você realmente quer viver em Cristo, se realmente você quer viver a Cristo, aceite mudança, aceite a mudar o seu passado, aceite se arrepender, aceite retroceder naquilo que precisa retroceder, se arrepender daquilo que precisa se arrepender, querido. É duro, é difícil, mas Deus quer que fazer de você e te dá uma nova chance. É interessante, e eu quero te dizer que talvez você tenha essa experiência mais breve do que você pensa. Algo que te deixou lá no passado, algo que você viveu lá atrás, em que você sabe que não é correto, mas você vive como se você não tivesse acontecido nada.
Tem muita gente, querido, que está vivendo como Jacó viveu muito tempo. Viveu lá na casa de Labão, como achando, não, mas agora eu estou sendo enganado, tá vendo? Jacó teve sucesso? Teve. Jacó teve fortuna? Teve. Jacó teve família? Teve. Jacó teve dinheiro? Teve tudo? Teve. Mas foi necessário se arrepender. Foi necessário ver Deus face a face. Foi necessário reconhecer que Deus estava ali para mudar a sua história. Eu e você podemos ter dinheiro, podemos ter fama, podemos ter títulos na parede, podemos ter várias coisas, mas se nós não tivermos Cristo, nós não temos nada. Se nós não tivermos Cristo, nós não temos nada, querido. Por isso, quando a gente fala entregar a sua vida a Jesus, a gente só está dizendo algo para que você declare no mundo espiritual. Por isso que quando a gente declara, eu quero Cristo, eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, nós estamos apenas declarando no mundo espiritual, eu me arrependo, porque eu já vi Deus face a face, eu já entendi quem é Deus, eu já sei o que Ele fez por mim, eu já sei o que Ele pode fazer pelo meu futuro. E declaro mais ainda, o meu passado não é mais importante do que o meu futuro. E a Bíblia é tão clara com relação a isso, que logo mais à frente, ele tem um encontro com o irmão. E a Bíblia diz que todo ódio, toda tristeza, toda mágoa que Esaú teve em relação a Jacó é quebrado num abraço. É quebrado num abraço. O abraço que Jacó dá em Esaú, ou que Esaú dá em Jacó, é como se estivesse dizendo, o que Deus fez foi mudar a tua história. O que Deus fez foi mudar o teu destino. E eu te pergunto, você está disposto a deixar Deus mudar o seu destino? A deixar Deus mudar a sua história? Vamos ficar de pé, querido, em nome de Jesus.